Olá, meus amigos, aqui é o Vigia do Rio. Estou feliz por vocês estarem aqui, obrigado por se juntarem a mim, espero que estejam bem. Hoje vou falar sobre o que está acontecendo neste mundo louco, que fica mais insano a cada dia. Antes de prosseguirmos, é essencial permanecermos firmes e lermos algumas escrituras. Estou usando um livro com promessas de Deus para cada necessidade, na página 16. Jesus é o seu perdão. Vou ler alguns desses versículos de Efésios, versículos 6 e 7. Para o louvor da glória da sua graça, pela qual ele nos fez aceitos no amado, nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Salmo lindo, 85, versículo 2. Tu perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Vamos para 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Digam um amém. Eu ouvi isso. Vamos para o Salmo 103, versículo 12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Em outras palavras, para sempre longe de nós, infinito. Uma vez que você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, ele nem sequer se lembra do seu pecado. Ele remove completamente o seu problema com o pecado. Vamos para 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos para 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Dá-me um amém, obrigado. Eu ouvi isso. Vamos para Hebreus 8, versículo 12. Pois serei misericordioso para com as suas injustiças e dos seus pecados e das suas iniquidades. Eu não me lembrarei mais. Vamos lá, vamos fazer mais dois. Isaías 1, versículo 18. Venham, vamos raciocinar juntos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E eu amo esse versículo, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim mesmo, e dos seus pecados não me lembrarei. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar que o Deus Altíssimo envia seu Filho unigênito? E uma vez que você crê nesse sangue expiatório e na obra consumada dele na cruz, ele nem sequer se lembra do seu pecado. Você pode se lembrar disso sempre, pois Satanás lembrará dos pecados passados, mas Deus, segundo sua palavra eterna, não se lembra deles. Isso é uma notícia incrível, certo? Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, porque o Oriente Médio está ficando mais louco a cada dia. Estou te dizendo, vivemos os últimos dias. Você está testemunhando coisas que foram escritas há milhares de anos acontecendo agora neste mundo. Não vamos durar muito neste mundo. Estamos esperando por Jesus dia após dia. Vou começar falando sobre o Irã. Eles estão jogando esse jogo de colocar minas no Estreito de Hormuz, e isso está causando muito pânico ao redor do mundo e muitas ações estão sendo tomadas. Isso começou ontem à tarde. O Irã começou a colocar minas no Estreito de Hormuz, então isso foi notícia em todo lugar. O Irã plantando minas no Estreito de Hormuz é um sinal. Isso é capaz de sufocar a economia global. É isso que eles estão dizendo. Eles vão tentar quebrar a economia global. Sabe de uma coisa? A economia global vai quebrar em breve. Porque estamos caminhando para a tribulação de 7 anos agora. Se você pertence a Jesus, você não estará aqui para essa tribulação de 7 anos. Isso foi do Insider Paper. Eles compartilharam a postagem verdadeira do presidente Donald Trump nas redes sociais, eu acredito. Ele disse, se o Irã colocou alguma mina no Estreito de Hormuz e não temos relatos de que eles fizeram isso, queremos que elas sejam removidas imediatamente. Se por qualquer motivo minas foram colocadas e não forem removidas imediatamente, as consequências militares para o Irã serão em um nível nunca visto antes. Se, por outro lado, removerem o que foi colocado, será um grande passo na direção certa. Bem, eles realmente colocaram as minas lá porque um pouco depois os militares dos Estados Unidos disseram que as forças americanas eliminaram hoje vários navios navais iranianos, incluindo 16 lançadores de minas perto do Estreito de Hormuz. Então, é sério. Depois, início das notícias de tristeza no Telegram. Quem compartilhou isso foi o secretário de guerra, Pete Hegseth, abre aspas.
sob a direção do presidente Trump. O CENTCOM tem eliminado embarcações inativas de lançamento de minas no Estreito de Hormuz, destruindo-as com precisão implacável. Não permitiremos que terroristas mantenham o Estreito de Hormuz como refém do enfraquecido regime iraniano. Você foi oficialmente colocado em alerta, um aviso sério aí, e há ataques acontecendo no Irã. E eu te disse ontem, não vou cobrir cada ataque que acontece porque são muitos, mas há ondas sérias de ataques acontecendo no Irã e no sul do Líbano. Enquanto gravo este vídeo hoje em março, que dia é? 11 de março, acredito que seja hoje. Israel compartilhou isso hoje no Telegram. Drones iranianos atingiram o aeroporto em Dubai e um navio comercial foi atacado no Estreito de Hormuz nesta manhã. Trump alertou que, se o Irã atacasse o transporte marítimo internacional, as Forças Armadas dos Estados Unidos responderiam com retaliação severa. E eles supostamente atacaram esse navio no Estreito de Hormuz nesta manhã. Então vamos ver onde isso vai dar. A Agência Internacional, Agência de Energia, deve recomendar a liberação de petróleo das reservas estratégicas devido à guerra com o Irã, com mais de 100 milhões de barris previstos para serem liberados neste primeiro mês. Eles estão preocupados, o mundo está ficando preocupado, estão começando a entrar em pânico por causa da energia, obviamente. O Japão diz que vai liberar o equivalente a 15 dias das reservas de petróleo do setor privado e o equivalente a um mês das reservas estatais de petróleo. Nações do Sudeste Asiático estão orientando os cidadãos a trabalharem de casa, incentivando o uso de caronas ou bicicletas, implementando semanas de 4 dias e prometendo aumentar os gastos com subsídios de energia numa tentativa de reduzir o consumo de petróleo. Isso foi da Reuters esta manhã. A ONU alerta que o fechamento do Estreito de Hormuz vai aumentar os custos dos alimentos e piorar a pressão sobre o custo de vida. Você provavelmente também acha isso. Sempre dissemos antes que fechar o Estreito de Hormuz prejudicaria as economias mundiais. Acho que o presidente Trump e Netanyahu tentam manter aquilo aberto, mas continuam surgindo relatos contraditórios. Está aberto, está fechado, está aberto, está fechado. O que mais? BRICS News compartilhou isso no Telegram. A Marinha dos Estados Unidos está recusando pedidos de empresas de petróleo e transporte para escoltas pelo Estreito de Hormuz devido ao alto risco de ataques iranianos. E mais uma vez, a Agência Internacional de Energia propõe a maior liberação de reservas de petróleo de sua história para baixar os preços. Segundo o Wall Street Journal, a Alemanha liberou parte de suas reservas de petróleo devido à guerra no Oriente Médio e ao aumento dos preços dos combustíveis. E então eu até vi um vídeo da Índia. Os indianos estão correndo para garantir gás em meio ao medo de uma escassez de gás de petróleo liquefeito, já que as preocupações com o fornecimento de energia aumentam devido à crise contínua no Oriente Médio. E todo mundo estava correndo para conseguir gás de cozinha, sabe? Vamos orar pelas pessoas deste mundo. Eles não fazem ideia do que vem aí, começam a perceber os problemas, mas realmente não têm noção. A tribulação de 7 anos não é nada comparado ao que acontecerá durante esse período. Steve Witkoff, sobre o Irã, disse isso em uma entrevista ontem. Ele disse que eles tinham 460 quilos de material de urânio enriquecido a 60%. Não há motivo para estar em 60% nenhum. Zero, a menos que você esteja buscando uma arma. Eles vêm testando para fins de armamento desde 2003. Então, havia todos os tipos de razões para se preocupar com onde eles estavam. E ele disse, nós destruímos quase completamente as capacidades de enriquecimento de urânio do Irã. É isso que eles estão dizendo até agora. O que mais? E depois, pegamos Mojtaba, o novo líder eleito, bem, nomeado líder do Irã, Mojtaba Khomeini. E ele, sabe, algumas pessoas dizem que ele está morto, algumas pessoas dizem que ele está ferido, algumas pessoas dizem que ele está em coma. Isso é o que Amir Tsarfati disse, né? Ele falou. Relatos de Teherã dizem que Mojtaba Khomeini foi supostamente hospitalizado no Hospital Sina, em Teherã. De acordo com o relatório, ele foi gravemente ferido no abdômen e na perna, e atualmente está conectado a um respirador. E tudo isso aconteceu antes de ele ser nomeado como o novo líder do Irã.
Também afirmam que ele não sabe que uma guerra começou ou que membros de sua família foram mortos nos bombardeios, muito menos que ele foi elevado a uma posição de liderança. Você consegue imaginar, sabe? Consegue imaginar nomear alguém nessa condição para ser o líder do seu país, entende? Mas não acho que o Irã esteja agindo racionalmente. Eles só querem destruir Israel de qualquer forma. O Irã diz que agora considera a infraestrutura de empresas americanas como alvos legítimos, incluindo as pertencentes a Microsoft, Palantir, Google, Oracle, Nvidia e IBM. Eles estão dizendo que todos são alvos, eles não estão felizes, não estão felizes. O banco foi explodido no Irã ontem e isso realmente os enfureceu. Sabe como você pode pagar por bombas se os bancos são explodidos? O presidente turco Erdogan diz que essa guerra precisa ser parada antes que envolva toda a região em chamas. Estamos vendo guerras proféticas e isso é só, sabe, estamos chegando perto da nossa partida. Eu acredito nisso. Então, esta manhã, antes de eu começar a gravar, as forças de defesa de Israel iniciaram uma onda de ataques em larga escala, mirando a infraestrutura do regime terrorista iraniano em todo o Irã. Simultaneamente, as forças de defesa de Israel começaram a atacar a infraestrutura do Hezbollah em Beirute, mais uma onda de ataques. Israel compartilhou hoje no Telegram que o Irã disparou várias rajadas limitadas de mísseis contra o centro de Israel durante a noite passada. Todos os mísseis foram interceptados, mas estilhaços e partes de ogivas de fragmentação caíram sem relatos de vítimas. Isso, sabe, não me surpreende. Mas o chefe da polícia iraniana, Ahmad Hadan, alerta que, se os cidadãos do Irã voltarem às ruas desafiando o regime do Ayatollah, vamos considerá-los inimigos e tratá-los como tratamos os inimigos. Nosso dedo está no gatilho. Bem, seu dedo também estava no gatilho no mês passado, quando eles protestaram. Então me poupe, Jack. Reze pelo povo do Irã. Então, bem antes de eu apertar o botão de gravar, Amir Tsarfati disse que lançamentos do Irã para o centro de Israel foram detectados, e agora para o norte também. Ele disse que vários mísseis, inclusive com ogivas de fragmentação, foram usados antes mesmo de eu começar a gravar. Baba News no Telegram compartilhou que o canal 12 de Israel informou que mais de 850 foguetes foram lançados do Líbano desde 1º de março pelo Hezbollah. O Hezbollah está intensificando o ritmo dos lançamentos de foguetes em direção às cidades e assentamentos do norte de Israel. Então, recebemos essa informação. O que mais de Israel? Hoje, apenas 7 integrantes da equipe feminina iraniana conseguiram escapar de seus responsáveis e desertar enquanto estavam na Austrália. Não sei se já falei sobre isso, mas havia integrantes do Irã de uma das equipes esportivas deles e eles estavam competindo. E eles não queriam voltar para o Irã. E, a princípio, a Austrália ia simplesmente mandar todos eles de volta, mas depois a Austrália disse que daria asilo a eles. Segundo Israel hoje, só 7 membros da equipe recebem asilo, o restante está sendo enviado de volta ao Irã. Maravilha, né? O restante foi obrigado a voltar ao Irã, enquanto as autoridades australianas se negaram a intervir. Todos sabiam que essas mulheres seriam devolvidas para sofrer tortura e talvez morrer, e ninguém agiu. As nações e grupos que mais gritaram sobre os direitos dos palestinos parecem não se importar com os direitos dos iranianos. Claro que não se importam, claro que não. Isso não é sobre Israel, é sempre quando é sobre Israel que todo mundo se exalta. Se for sobre os direitos dessas jovens, dessas atletas, é tipo, quem liga, sabe, deixa o Irã fazer o que quiser com elas, mas por favor, rezem por essas mulheres enquanto elas estão sendo enviadas de volta. Aí temos isso. Dmitry Medvedev, da Rússia, chamou o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã de um ato vil e não provocado de agressão armada. Interessante. Depois recebemos isso do Insider Paper. O presidente russo, Putin, pediu uma diminuição das tensões no conflito com o Irã durante uma ligação telefônica na terça-feira com seu homólogo iraniano, Pezeshkian, o presidente do Irã.
O presidente da Rússia reafirmou sua posição de princípio a favor de uma rápida diminuição do conflito. E para que seja resolvido por meios políticos, disse o Kremlin. Em seu relato da ligação, Pezeshkian agradeceu à Rússia por seu apoio, especialmente por fornecer ajuda humanitária ao Irã, acrescentou o Kremlin, confirmando que Moscou enviou assistência ao seu aliado, Teherã. Então Putin está dizendo que quer a desescalada. E eu só fico pensando, panela, carne, chaleira, chaleira, carne, panela. É só isso que eu estava pensando, mas a gente precisa falar sobre isso, certo? Kim Jong-un, só fazemos isso porque é nosso papel. Ele precisa de atenção às vezes. Mas a Coreia do Norte condena os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, classificando-os como um ato ilegal de agressão e violação da soberania. Além disso, a Coreia do Norte diz que apoia a decisão do Irã de nomear Mojtaba Khomeini como o novo líder supremo. Tara, 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 tara. Chega de brincadeira enquanto nos preparamos para o mundo dos palhaços. Antes, vamos ver esses terremotos. Nas últimas 24 horas, houve 54 terremotos acima de 4.0 e 15 acima de 5.0. Então é isso. E você? Vamos dar um passeio comigo pelo mundo dos palhaços. Certo, vamos lá. Isso é do Digital Trends. Robô humanoide oferece uma visão do futuro sem tarefas domésticas. Olha só, a Figure está preparando gradualmente seu robô humanoide para assumir tarefas domésticas com competência. Enquanto a empresa sediada na Califórnia tem ambições de implantar seu robô em ambientes industriais como fábricas e armazéns, ela também planeja criar um robô capaz de funcionar dentro de uma casa. Um vídeo divulgado pela Figure na segunda-feira mostra seu robô humanoide arrumando uma sala de estar, embora não muito bagunçada. Guardando alguns brinquedos, rearrumando as almofadas, colocando o controle remoto cuidadosamente na mesa de centro e fazendo um leve polimento. Essa é a casa mais limpa que já vi, não acho que esse robô faça muito ali. Quando assisti a esse vídeo, caí na risada. Eu pensei, a casa mais limpa que já vi na vida, e aquele negócio se move tão devagar que levaria 5 terças-feiras a partir de agora para limpar minha casa. Sabe, do jeito que tá indo mesmo, é um mundo de palhaço. Que tal a gente ir para alguns comentários do dia, hein? Vamos lá? Catherine, obrigado por dizer isso. Quando começo a duvidar, penso em Israel. Eu disse isso ontem, já disse isso para mim mesmo e para muitos outros ao longo dos anos. Deus nos deu algo para mantermos nossos olhos durante este tempo do fim. Ele sabe que ainda somos humanos. Eu agradeço a Ele por esse fato o tempo todo. Amém. Sim, eu falei sobre como as pessoas dizem isso. O Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Mesmo tendo compartilhado muitos versículos de profecias se cumprindo, de pessoas se reunindo de todo o mundo em Israel. E em 14 de maio de 1948, o que aconteceu naquele dia? Clary, Israel era uma terra deserta até o povo judeu voltar, e então Israel floresceu e prosperou novamente. Amém, irmã, como foi profetizado, certo? Bert, eu gosto do seu nome porque ele é escrito igual ao nome do meu pai, B-E-R-T, Bert. Você está certo, Tom. E para quem não sabe, é muito simples, é só ler a sua Bíblia. Jesus, todo o seu ministério foi em Israel. Ele nunca saiu de Israel. E quando ele voltar, se você ler sua Bíblia em Apocalipse, ele vai voltar para Israel. Fato. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Bert, obrigado. Amém. Amém. Ronald, como eu poderia negar a árvore na qual fui enxertado? Isso seria tolice. Deus tem uma aliança com a descendência de Abraão, para sempre. Amém, irmão. Amém. Agora vou pular essa. Vamos fazer essa aqui, Jeff. Se Deus pudesse esquecer sua aliança com Israel, ele poderia esquecer sua aliança com os cristãos nascidos de novo. Esse não é o Deus da Bíblia. Eu louvo o Deus Altíssimo por seu amor, sua graça, sua misericórdia, sua fidelidade e suas promessas. Amém, irmão, você está certo. Amém. Sabe, goste ou não, estamos vivendo nos últimos dias. Eu sei que algumas pessoas não acham que estamos. Eu não entendo isso. Eu não sei como você pode ver o que está acontecendo no mundo em relação a IA e guerras e rumores de guerras.
Não entendo como você não vê que estamos nos últimos dias. Ontem havia pessoas nos comentários. Não, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos, pessoas que não acreditam no reinado milenar de Cristo. Mas sabe de uma coisa, eu acredito que estamos muito perto do arrebatamento, o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. E agora é ainda mais importante, além de pensar nisso, que você conheça Jesus e o que ele fez por você, que você tenha um relacionamento com ele. E eu vou compartilhar com você o Evangelho, as boas novas. E eu espero que, ao ouvir isso, alguns digam sim para Jesus, porque ele fez algo incrível há 2000 anos, ele deixou um trono no céu. Para vir aqui nascer de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e Jesus veio aqui para morrer. Ele veio aqui para derramar o seu sangue, porque Jesus te ama tanto, ele quer passar a eternidade com você, mas todos nós temos um problema que se chama pecado, e precisamos resolver isso. Temos uma dívida pelo pecado que não podemos pagar. Somente o sangue de Jesus. Sangue precisa ser derramado para que o pecado seja apagado, removido, esquecido. Hebreus 9:22. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus veio e derramou o seu sangue para que tenhamos a eternidade com ele no paraíso. Por isso, somos salvos pela graça, um presente imerecido. Não podemos fazer nada para merecer isso, só podemos receber de Jesus. E Jesus andou por este mundo e foi absolutamente perfeito, totalmente Deus e totalmente homem. O desempenho dele foi perfeito. Ele curou pessoas, amou as pessoas, fez milagres, ensinou através de parábolas. Mas ele veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Ele veio aqui para morrer e nos resgatar, a mim e a você, do nosso problema com o pecado. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é dizer: Jesus, eu sou um pecador, eu admito. Reconheço que preciso de pagamento pelos meus pecados e creio que seu sangue é esse pagamento. Ele vai tirar meu pecado e me tornar mais branco que a neve. Creio em sua obra consumada. Na cruz, você foi para aquela cruz, foi pregado nela, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus, eu preciso de um Salvador. Agora percebo que você é o Salvador do mundo. Ao acreditar no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, adivinha? Você está salvo, está selado até o dia da redenção, está pronto para o arrebatamento. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. E você estará com ele em seu último suspiro, seja no arrebatamento. Mas você sabe, ele pode tirar seu último suspiro hoje. Mas você pode ter certeza, eu vou para o céu, não por causa de algo que eu fiz, é por tudo que ele fez. Jesus pagou tudo. O outro lado dessa moeda é ouvir essa incrível história de resgate e dizer: bem, eu não quero ter que pensar sobre isso. Ou, sabe, eu sou mais bom do que mal, vou arriscar com isso. Bem, a sua bondade não vai te levar a lugar nenhum, é a sua maldade, é o seu pecado. Que Jesus pagou, e você precisa reconhecer esse pagamento, você precisa acreditar nesse pagamento que foi feito. Você não vai querer ouvir Jesus dizer no dia do julgamento: afaste-se de mim, nunca te conheci. Isso é assustador. Então você é levado para uma separação eterna de Deus, que não foi criada para você. O inferno não foi criado para a humanidade, ele foi criado para Satanás e seus anjos. Mas se você ouvir que o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você diz: bem, eu não quero isso, você está escolhendo a separação eterna de Deus. Escolha horrível. Estou orando para que você se acerte com Jesus e converse com ele hoje. Tenho fé que Deus fará algo grandioso. Talvez você esteja vendo este vídeo por esse motivo. Talvez hoje seja o seu dia, aquele que você vai lembrar por toda a eternidade e dizer: eu me lembro do dia em que finalmente aceitei aquele pagamento que foi feito pelos meus pecados. Eu disse sim para Jesus e acreditei no sangue expiatório e na obra consumada do meu Salvador. Hoje pode ser o seu dia. Estou orando para que seja hoje de manhã. Orei por cada pessoa que assistisse ao vídeo. Se não formos arrebatados hoje, acho que é um ótimo dia para isso. Mas se não for, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.